Boa noite, pessoal. Tava com saudade de vocês. Quinta-feira, né? Janeiro, vem pouca gente. Não tem problema não. Tava com saudade de vocês. A gente passou uns 15 dias fora. Isso, faz favor aí. A gente passou uns 15 dias fora, mais ou menos. E no lugar em que nós estávamos, o meu celular não funcionava de jeito nenhum. Meu chip é da Claro, e lá sinal da Claro não existe onde nós estávamos. Então a gente ficou realmente isolado de vocês. Da Renata ainda funcionava um bocadinho, então de vez em quando vinham as mensagens. Nós sabíamos que estava tudo bem, mas estávamos com saudade. E tenha certeza que esse ano de 2016 vai ser um ano muito diferente para a nossa igreja. E já no domingo, agora, no próximo culto, que vai ser o culto de ceia tardio, né, por conta da viagem, eu vou dar uma notícia a respeito do que vai acontecer na igreja a partir de março, tá bom? Então você venha no culto de domingo, eu peço aí por favor, beleza? Culto de ceia, não perca. E Deus também deu uma palavra, me deu 2 palavras enquanto eu estava lá, afastado, pensando, orando. Deus me deu 2 palavras, uma vai ser pregada já nesse domingo, ok? Hoje à tarde, início da tarde, estive na igreja da Restauração. Vou repetir esse recado no domingo, mas já estou dando de primeira mão para vocês. Na igreja da Restauração, no pastor Ayrton. E nós vamos fazer, dando continuidade àquele projeto do UNOS que nós tivemos ano passado aqui na igreja. Nós vamos nos unir de novo, MPR e Igreja da Restauração, assim como aconteceu no final do ano do Chá das Mulheres. Nós vamos nos unir para fazer um retiro de carnaval, mas somente para jovens e adolescentes, tá bom? Aí no domingo eu dou mais informações a respeito. Vai ser sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, são 4 dias. Aí no domingo eu dou mais informações, MPR e Restauração juntos, beleza? Aleluia! Abra a tua Bíblia lá em Marcos capítulo 10, faz favor. Marcos capítulo 10. Deixa aberto aí. Essa história é de um partidão. Pensa no partido. Um homem cobiçado pelas mulheres da sua época. Um partidão mesmo. Aquele que é o sonho de toda sogra ter como genro. É o sonho de toda mulher solteira. Um homem que era conhecido na sociedade, respeitado na sociedade que ele vivia. Jovem, rico e religioso. Coisa rara naquele tempo, você encontrar um jovem. Quando a Bíblia diz que ele era jovem, entenda que ele tinha menos de 30 anos. Muito provavelmente era solteiro. Um jovem, solteiro, rico e praticante da religião judaica da época. Um partidão. Para quem era crente naquela época, um partidão. O sonho de consumo de toda sogra. O sonho de consumo de todo pastor. Todo pastor queria ter um cara que nem esse na sua igreja. Jovem, cheio de energia para ajudar na obra. Rico, que pode ajudar na manutenção das despesas, ajudar no envio de missionários pelo mundo. E ainda um homem que cumpria 6 dos 10 mandamentos. Você acha pouco? Será que você cumpre um dos 10? Ele cumpria 6 dos 10. Um partidaço. Um cara que era respeitado na sociedade onde ele vivia. Um cara que era respeitoso para com aqueles que ele entendia que eram mestres. Enfim, o sonho de toda mulher solteira. Esse cara teve um encontro com Jesus. A história desse partidão, nós vamos ver aqui a partir do versículo 17 de Marcos 10. E a palavra de Deus fala assim para nós essa noite. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens
entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Essa é a história do grande partidão que tem um encontro com Jesus. Ele era um homem respeitoso. Perceba que enquanto Jesus caminhava, ele correu ao seu encontro e se ajoelhou. Portanto, esse homem reconhecia que Jesus não era um homem qualquer. E essa conversa, marcada por muito respeito entre um e outro, foi uma conversa que desmascara aquele que era tido como partidão na sua terra, na sua cidade. Era jovem, cheio de energia, era rico, praticava 6 mandamentos desde a sua adolescência. Um homem que se ajoelha diante de Jesus. Quem que não queria ter um homem igual esse na igreja? Um homem que aos olhos de todos é um sucesso, desejado, querido, como todo mundo queria tê-lo como amigo, como próximo. Um homem bom, que praticava 6 mandamentos. Jesus disse aqui 6, e ele praticava todos. Ele não matou ninguém, ele nunca havia adulterado na sua vida, nunca havia furtado, nunca disse mentira, não enganou ninguém, e honrava o pai e a mãe desde a sua adolescência, desde quando ele toma consciência da vida. Ele fazia isso, e ele faz isso na presença de todos. Todos conseguem vê-lo honrando pai e mãe, todos conseguem vê-lo que ele não furta nada de ninguém. Todos podem testemunhar que ele jamais contou uma mentira na sua vida. A cidade, o estado, todo mundo pode falar: ele nunca matou ninguém, nunca adulterou, nunca vi ele sair com uma mulher casada, nunca vi ele saindo com prostitutas. É um homem correto. Aos olhos da sociedade, ele era isso. Mas um detalhe nessa história, no versículo 17, chama a atenção, que pode passar despercebido por nós, mas que não passou despercebido aos olhos de Jesus. Quando ele se coloca de joelho, ele fala assim: bom mestre. Para aquele jovem, Jesus não era Senhor. Para aquele jovem, Jesus era apenas o mestre. Era alguém dotado de uma capacidade muito grande. Era alguém talvez enviado por Deus, mas não era o Senhor. Para aquele jovem, Jesus era o mestre, era alguém com muita inteligência, com muita capacidade. Ele o chama de mestre, mas não o chama de Senhor. E por que ele não o chama de Senhor? Porque justamente ele não praticava o mais importante, o primeiro mandamento. Ele não praticava, inclusive, o primeiro e único mandamento, que não tem holofotes. Porque todo mundo sabia que ele não matava ninguém. Todo mundo sabia que ele não roubava, não furtava. Todo mundo sabia que ele não cometia crimes sexuais. Todo mundo sabia que ele não falava mal de ninguém, que ele não mentia. Porque isso é exteriormente visto. Mas ninguém podia dizer se ele amava a Deus acima de todas as coisas, porque isso é no interior. Isso não tem holofotes. Isso é entre eu e ele. Isso eu faço quando eu estou no meu quarto. Isso eu não faço quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui no altar, quando os meninos estão no altar, as meninas que cantam e tocam, eles estão aqui e os holofotes estão sobre a gente. Vocês estão nos vendo praticar dons, talentos que Deus nos deu. Mas vocês não estão nos vendo amar a Deus acima de todas as coisas. Porque isso eu faço no meu interior. Isso eu faço e ninguém vê. Isso eu faço e ninguém percebe. Ele não podia chamar Jesus de Senhor, porque esse jovem tinha um Deus que não era Deus, que não era Jesus, que era o seu dinheiro. Existia algo muito maior do que Deus para esse homem. Ele cumpria os 6 mandamentos. Puxa, que bom. Não sei se nós conseguimos cumprir eles. Não sei se nós podemos dizer que cumprimos um. Não sei se nós podemos dizer se cumprimos o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Não sei se nós podemos dizer isso. Não sei se nós podemos dizer que nós nunca matamos ninguém. Não, pastor, eu nunca matei ninguém. Mas será que nós nunca matamos ninguém no padrão de Jesus? Será que nós nunca adulteramos dentro dos moldes do pensamento de Jesus? Adulterar até Jesus era adulterar. Adulterar após Jesus,
Basta você desejar no teu coração, você já o cometeu. Ele não cometia, mas será que ele não cometia dentro dos padrões do Senhor? Será que ele realmente nunca tinha matado ninguém ainda que pela sua voz? Será que ele nunca tinha matado ninguém quando ele ignora uma pessoa? Porque quando nós ignoramos alguém, nós matamos essa pessoa. Nós não somos assassinos, mas nós a matamos na nossa vida. Dentro dos padrões de Jesus, ele não se encaixava em nenhum mandamento. E é impossível nós cumprirmos qualquer mandamento se nós não cumprirmos o primeiro mandamento. É impossível que nós possamos falar assim: eu nunca matei ninguém. É impossível se eu não falar que eu amo a Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, não terás outros deuses além de mim, ele sustenta todos os demais. Se eu não cumpro os demais. Se eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu não consigo não adulterar, ainda que em pensamento. Se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, eu não consigo não furtar, não consigo não matar, eu não consigo honrar o meu pai e minha mãe se eu não amar a Deus acima de todas as coisas. E esse jovem partidão, esse jovem que conhecia a lei de Deus, esse homem que cumpria as leis em busca do mérito, esse homem que achava que se cumprisse a lei seria digno da salvação, que é representado pela figura do homem rico, ele não queria que a palavra o transformasse. Ele achava que por si mesmo ele seria digno da salvação, porque ele era bom, porque ele nunca tinha matado ninguém, porque jamais tinha adulterado, porque nunca havia desonrado seu pai e sua mãe, porque nunca havia mentido, nunca tinha dito falso testemunho, nunca tinha feito nada de errado aos olhos da sociedade. Mas aos olhos de Deus, só uma coisa te basta. Que para esse jovem foi: vai, vende tudo que tens, entrega o dinheiro disso aos pobres, aí você vem e me segue. Vai e sacrifica o teu Deus. Vai e sacrifica aquilo que impede de você me amar acima de todas as coisas. Para esse jovem era o dinheiro. O que é que te impede de amar a Deus acima de todas as coisas? Qual é o Deus que está acima de Deus? Talvez seja o orgulho, talvez seja a falta de perdão, talvez seja a timidez, talvez seja a vergonha, talvez seja o medo, talvez seja a vaidade, pode ser 1 milhão de coisas, pode ser 1 milhão de coisas. A partir do momento que nós não conseguimos sacrificar o nosso Deus, com letra minúscula, nós não estamos colocando Deus acima de todas as coisas. E nesse ano de 2016, é algo que Deus tem me falado já, desde o final. Repito minha frase, desde metade de 2015 para frente, é algo que Deus tem dito para mim. E esse ano de 2016 vai ser o ano que nós vamos nos esforçar para sacrificar o nosso Deus em letra minúscula, para colocá-lo Ele acima sim de todas as coisas. Eu não prometo para você que nesse ano você vai ter uma saúde inabalável. Eu não prometo para você que nesse ano você vai ter uma condição financeira invejável. Eu não prometo para você que nesse ano todos os teus sonhos se realizarão. Mas eu prometo para você que nesse ano nós vamos nos esforçar para quebrar todos os deuses, para que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. Nós vamos nos esforçar para isso. A igreja vai perseguir esse propósito e esse objetivo. Não importa se doente, capengando, com dificuldade financeira, não importa se com problemas em casa, financeiros, emocionais, nós vamos lutar em busca do maior de todas as realizações do ser humano: colocar Deus acima de tudo. Esse é o propósito que nós temos para 2016 nessa igreja. Eu sei que é um propósito que não enche igreja. É um propósito que não vai fazer com que a gente seja feliz de forma imediata, mas é o propósito de Deus para as nossas vidas.
amá-lo acima de todas as coisas. E só podemos amá-lo acima de todas as coisas a partir do momento em que nós tivermos a coragem de nos prostrarmos diante do Senhor. E quando Ele falar para a gente: sacrifica o teu Deus. Esse vai ser, portanto, o ano em que Jesus vai revelar para você, para mim, para nós, qual é o nosso Deusinho, com letra minúscula. E é esse Deusinho que nós estamos dispostos em 2016 a sacrificá-lo. Vergonha, inveja, timidez, medo, finanças, saúde, sonhos, isso não é nada perto do Senhor. Ele não foi capaz, esse jovem, que era o partidão até aquele momento, talvez a cidade tenha se parado, talvez a cidade tinha parado para observar o que Jesus falaria para aquele jovem que era irretocável. Aos olhos da sociedade, e talvez eu e você aos olhos da nossa família, dos mais próximos, aos olhos da igreja, nós sejamos talvez o jovem irretocável, o homem, a mulher irretocável aos olhos de Deus. Talvez vocês possam olhar para mim, para o Henrique que está tocando aqui e pensar: puxa, esses sim são homens de Deus, eu queria ser igual a eles. E esses foram os olhares das pessoas que estavam vendo essa cena. O que Jesus tem a dizer a esse homem de Deus? Jesus vai elogiá-lo. Jesus vai dizer: você não precisa fazer nada, já fez, você já herdou a salvação. Mas perceba que quando ele se coloca diante do Senhor, quando ele se coloca diante de Deus, de Jesus, e ele fala: mestre, eu tenho obedecido tudo, esses mandamentos que o Senhor me disse desde a minha adolescência. Jesus sabia que ele não estava fazendo aquilo, porque é impossível, como eu acabei de falar, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, não enganar e honrar pai e mãe se eu não amo a Deus acima de todas as coisas. E Jesus, desmascarando aquele que era o mocinho da novela, ainda assim o ama. Perceba que no versículo 21, Jesus então olha para ele com compaixão. Outras traduções vai dizer que Jesus olhou para ele e o amou. Desmascarei você, cara. Você não é tudo isso que pensa. Você não é esse homem de Deus que a pessoa fala, que a cidade pensa. Mas mesmo assim eu te amo. Mas mesmo assim eu te amo. Você não é tudo isso que as pessoas imaginam. Mas mesmo assim eu te amo. Esse é o ano de nossas máscaras caírem diante de Deus. Nós percebemos que nós, nus, como aquelas árvores, aquelas figueiras que não produziam figos, você se lembra delas? Ficavam na presença de Deus e se sentir amado mesmo assim. É o momento, é o ano de verdadeiramente, meu irmão, nós sacrificarmos os nossos deuses. E é isso o que eu proponho que essa igreja faça. E esse vai ser o alvo maior dessa igreja em 2016. Vai ser o nosso maior motivo. Como vamos fazê-lo? A partir de março nós vamos começar a fazê-lo. E domingo eu vou dizer de que forma será. Nesse ano de 2016, portanto, a nossa meta, digo isso com receio, porque eu também sou homem. A nossa meta não é encher essa igreja. Nossa meta em 2016 é fazer de nós homens e mulheres que amam a Deus acima de toda coisa, acima de todas as coisas. Se vamos ser 50, se vamos ser 80, se vamos ser 30, não importa. Mas nós queremos ser pessoas que verdadeiramente amem a Deus. Nós não queremos ser cristãos, nós queremos ser discípulos, aprender de verdade e aplicar nas nossas vidas. Eu garanto para você, no nome de Jesus, que se você colocar em prática aquilo que você vai ouvir ao longo desse ano,
aquilo que você tem ouvido já desde que você frequenta essa igreja, se você colocar em prática na tua vida, você será abençoado. Eu garanto para vocês. Eu garanto para vocês. A pregação de domingo, eu não quero antecipar ela, mas é uma palavra que vai trazer muito consolo para você. E eu gostaria que, se você puder, traga alguém que está se sentindo triste, traga alguém que está passando por depressão. Sabe aquela pessoa que se sente inadequada? Aquela pessoa que não consegue ficar relaxada, aquela pessoa que não se sente bem em lugar nenhum. Se você conhecer alguém assim, traga, porque a palavra é para essas pessoas. A palavra é para nós. 2016 vai ser o ano em que nós vamos mudar isso dentro de nós. Esse jovem rico aqui, o partidão que eu comecei falando no início, a igreja está cheia deles. Melhor, as igrejas estão cheias deles. Rico é todo aquele que coloca qualquer coisa acima de Deus. Se você não tem o que comer, mas coloca um teu filho acima de Deus, você é rico aos olhos de Deus. Agora, se você tem muito dinheiro, come do bom e do melhor, dá para os teus filhos a melhor educação, mas você coloca Deus acima de todas as coisas, para Deus você é pobre. E você, sendo pobre, você recebe tudo de Deus. Mas se você coloca qualquer coisa acima dele, você aos olhos de Deus é rico. E sendo rico, você por suas próprias forças consegue alcançar. Esse é o ano nós colocamos tudo debaixo do Senhor, para sermos dependentes dele em tudo. E se nós entregarmos tudo e colocarmos ele acima de tudo, nós somos aos olhos dele pobre. E bem-aventurados serão os pobres, porque verão o reino de Deus. Ser pobre aos olhos de Jesus não é ter ou não ter, mas é viver como se nada daquilo valesse. E ser rico aos olhos de Jesus não é ter, mas é colocar qualquer coisa acima dele. Se eu tenho uma camiseta, mas eu a amo acima de Deus, eu sou rico aos olhos dele. Eu sou rico aos olhos dele. O jovem rico, portanto, é uma figura desejada, como eu falei no início do culto, pelas igrejas, pelos pastores. O sonho de consumo de qualquer sogra está cheio deles por aí. Inúmeros dele, quase todo mundo é jovem rico. Esse ano nós vamos ser pobres aos olhos do Senhor, carentes e necessitados dele. Já que há tantos jovens ricos, vamos ser os jovens pobres, aqueles que dependem de Deus. E você se lembra? Você se lembra? Não sei se você estava aqui no último culto antes do Natal, quando nós damos ao essencial o lugar do essencial, o acessório Deus nos dá em excesso. Maria e José receberam a informação que seriam os pais do Filho de Deus. Eles não se preocuparam com o enxoval, não se preocuparam em comprar as melhores roupas para a criança que ia chegar, nem se preocuparam com o berço. Eles se preocuparam apenas em cuidar de Jesus da melhor forma que puderam. Deram a ele o berço, que foi um coxo, uma manjedoura. Deram a ele a roupa que puderam dar, um trapo velho. Como eles deram atenção ao essencial, que era Jesus, Deus proveu a eles o acessório: ouro, incenso e mirra, as três coisas mais valiosas que existiam naquela região. Se nós colocarmos o essencial no lugar do essencial, Deus vai nos dar o acessório. E Deus costuma exagerar no acessório. Quando o acessório passar a ser o acessório, quando o dinheiro, no exemplo do jovem rico, passar a ser apenas dinheiro e não Deus, ele não vai faltar na nossa vida. Ele não vai faltar. Quando a saúde for apenas saúde e não Deus, ela vai estar em excesso em nós. Quando a paz for apenas a paz e não a minha busca desenfreada pela paz, ela vai estar em abundância na minha vida, porque ela é apenas o acessório, ela não é o principal. O principal é Deus. Quando a minha casa for apenas a minha casa e não for Deus, a minha casa será um lugar onde vai ter paz, onde vai ter saúde, onde vai ter dinheiro. Cada coisa no seu devido lugar.
cada coisa sacrificada de acordo com aquilo que Deus pede. Não há nada que você faça que faça você digno da salvação, como esse jovem achou, que cumprindo os 6 mandamentos, os 9 mandamentos, os 10 mandamentos, ele não seria digno jamais da salvação, de ganhar a vida eterna. Nunca seria, nunca seria. Portanto, nós nunca podemos fazer algo para Deus esperando receber dele algo em troca. Quando nós fizemos para Ele por amor, quando nós fizemos e nos doarmos a Ele por amor, eu vou te dizer, você está colocando Ele acima de todas as coisas. Quando você optar em tocar, em cantar, em pregar, em limpar a igreja, em juntar o copinho que caiu, em dar um dinheiro para um mendigo, comprar marmita para uma criança que passa fome, quando você resolver orar, quando você não está afim, você está colocando Deus acima de todas as coisas. Isso é um processo contra a nossa carne. Isso é um processo contra a gente. O jovem rico não aceitou isso. A prova de que existia um Deus, com letra minúscula, acima do Deus, com letra maiúscula, foi que quando Jesus disse: sacrifica o teu Deus, ele virou as costas, entristeceu-se e foi-se embora, desmascarado diante de todos, humilhado, percebendo que ele não era aquilo que ele achava que ele era. Não importa se você não é aquilo que as pessoas pensam que você é. O Senhor te ama assim mesmo. E eu repito, nesse ano nós vamos fazer diferente. Nesse ano o nosso único alvo é Cristo. Nesse ano o nosso único objetivo é colocarmos Ele acima de tudo. Quando eu acordar de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer não é orar pedindo algo a Ele. A primeira coisa que eu vou fazer ao acordar de manhã é falar como Ele é maravilhoso e como é bom poder tê-lo, como nós cantamos agora. Porque muitas pessoas fazem da sua necessidade o seu bezerro de ouro. A sua necessidade é o seu norte. E se a necessidade for suprida, pronto, tá bom, é o suficiente para mim. E Deus não quer isso. Esse ano nós vamos ser transformados de crentes em discípulos, para que em breve sejamos apóstolos, como a Bíblia diz, né? Não apóstolos como tem por aí os doidos, mas apóstolos, daqueles que vão sair pregando a palavra para todo mundo que encontrar na rua, não somente com palavras, mas também com testemunhos. Amém? Você que está aqui hoje, ouvindo nesse ano as primeiras palavras desse aqui, assuma esse compromisso com Deus. Vai ser o norte de 2016: amá-lo acima de todas as coisas, amá-lo acima de tudo. Quando nós conseguimos fazer isso, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Não vai ter nada equiparado ao que Deus vai fazer em você. Amém?